Olá, bom dia, que tal? Então, hoje vamos trabalhar os demonstrativos. Já vimos na aula passada o que são demonstrativos e agora vamos só fazer a correção do exercício, certo? Então, para Aristóteles, polis ideal seria que um espaço de construção de felicidade. Analisa a vinheta de Mafalda e em seguida apresente tua opinião sobre o sentido proposto, né? Então aí, mandamos todos os dias um padre para que essa maldita oficina nos devolva isto, né? Então, aí, o que quer dizer? Como está no estado físico ou mental do padre de Mafalda? Então, essa é a pergunta, né? Ele está como? Como que ele está? Ele está triste, né? Então lá ele está muito cansado, né? Está muito cansado. E aqui remite a expressão destacada em habla de Mafalda, esto. Então o que é? Hace referência ao estado que envolve o padre, ou seja, muito cansado, debilitado. Qual é a crítica hecha por Mafalda em la vinheta? Qual é a crítica que ela faz? Né? Então, Mafalda critica o estado terrível de seu padre, agotada depois de trabalhar o dia todo. Então, ele está cansado de tanto trabalhar, né? Ele trabalha o dia todo, então ele está o quê? Né? Trabalha todo dia e ele está cansado. E o que coincide com as preposições de aristotélicas. Então, o que faz? Essa crítica é muito lejos de la felicidade que la de polis, que é o que? A cidade deveria proporcionar-se. Então, Mafalda, todo mundo sabe que Mafalda é uma chica, né? Feito por Quino, o debutante dele, da Argentina, e ela, assim, ela é muito crítica, né? Ela tem uma ideia assim de cidadã no sentido assim proposto de Aristóteles. Então a expressão esto, usada por Mafalda, faz referência a seu padre tras um dia exaustivo de trabalho. Em la vinheta, essa palavra exerce a função de quê? De pronome demonstrativo, pois está retomando a expressão do que mencionada anteriormente. Qual é a expressão retornada anteriormente? Quer dizer, um padre, certo? E o que tem aqui? Então, as conexões. Ler o texto a continuação, em seguida realiza o que? As atividades. Então, se tem um dibujo de quê? De um ninho que ele está no processo bastante diferente, certo? Olha, mira, de bigode, de cabelo largo. Então, se quem é o ninho que fuiste, não sem vingança del adulto que eres. Então, é aquele ditado, né? O que você quando adulto, não envergonha do que será, tá? Então, são, assim, pequenos o quê? Candidatos de eleição do quê? Do meio ambiente, tá? Que foi sacado. Então, que elemento compõe o texto? Qual elemento se compõe o texto? Então, há uma cita na imagem de vários ninhos vestidos de quê? De adulto, um logotipo de Greenpeace. Sobre o slogan da campanha da cita de Sainte, se pode concluir que tem três. Exorta de las personas adultas de recordar as ideias que han tenido quando niño. Ou as pessoas adultas pensam em actuar como niño em la distinta esfera de la vida. Ou que os niños são adultos em miniaturas, né, que reproduzem o comportamento vigente da sociedade. Quarto,
la persona adulta debe buscar manter uma coerência com os valores buenos de la niñez. Então, qual que está correto? Solo la primeira e la quarta está o que? Correcta. 3. A imagem do ninho estão representando. Como que a imagem da criança está representada? Então, se a correta que é colocado, quem colocou a do meio está correta. São pessoas adultas que atuam em la sociedade. Tá? Então, vamos lá em frente. Quarta, lê o fragmento da notícia que acompanha o cartel e conheça um pouco mais do contexto de publicação. Então, se é um texto, né, publicado na internet, e lá diz assim: a organização ecologista Vegan ha realizado esta noite uma simbólica pegada de cartéis eleitorais por vários bairros de Madrid. Han colgado bandeirolas e cartéis com pequenos clones de Mariana Royo, de 5 niños de 9 anos, a los que se han caracterizado como este político que está na campanha de conscientização. Hemos querido apelar ao niño que nuestro político fueron porque seguro que eles quereriam que cuidassem do planeta, ha indicado Marta González, porta-voz de Greenpeace, através de um comunicado. Com esta campanha, lhe pedimos que não olvide de ello, e agora que são líderes políticos, adaptem compromissos ambientais firmes e anadidos, certo? Então, qual é o objetivo da campanha? Qual que é? Sensibilizar os políticos das questões ambientais. Qual é o público branco? Tá? O público são os candidatos, o quê? Espanhóis. E como os elementos dispostos ajudam a concretizar a ideia difundida? Eles se han puesto caracterizado como os candidatos. E esses acá já são o quê? O sistema de governo. Então, em Brasil, como é a estrutura política? Como é a estrutura política do Brasil? Né? Então, pede para vocês fazerem uma investigação e depois tem um esquema que está na apostila que mostra algum dos representantes do quê? Do sistema do governo. Então, vamos lá. Em Brasília, como essa estrutura política, faz uma investigação e completa o esquema. A continuação, mostra algum dos representantes de nosso sistema de quê? De governo. Poder executivo e o poder, o quê? 4, do poder legislativo. E o poder judicial. Então, de nação, qual que é o outro? Tá? O presidente. Nós temos o presidente, deputados nacionais, senadores e o quê? A Corte Suprema. Já no Estado, qual que nós temos? Nos Estados nós temos o quê? O governador, certo? Para o quê? Governar. E aí depois os deputados provinciais, né, que são de cada região. E o último, os tribunais. Então, esses são o quê? Nação e Estado de nossa estrutura governo. Agora, município, alcalde ou intendente, conselheiros e juízes. Isso para o que? Município. Então, essa fonte foi sacada do Executivo Legislativo e Judiciário em sala disponível, e aí está o site. Quem quiser ter mais conhecimento pode estar mirando e estudando mais, tá? E aí depois tem no material de apoio que pode praticar esse conceito que estudasse por meio de juego. Então, lá no seu livro tem onde você pode estar
trabalhando isso por meio de quê? De o ego e trabalhando sobre como que é os governos e tudo mais. E agora vamos para a ferramenta que observe as seguintes expressões. A elaboração de uma cerâmica era uma tarefa exclusiva das mulheres, assim como plantar e hilar os lienzos. O que é isso? Nós vamos trabalhar conjunção de o que Y ou O. Que Y se utiliza, ele é adição. Por exemplo, a mim me gusta manzana e pera, então eu estou adicionando. E quando é uma alternância, eu não sei se eu vou para lá escola de pantalão ou de falda. Então, tem duas maneiras de utilizar, só que tem isso, os conectivos. O termo subrayado é um conectivo que tem um caráter de quê? De repetição, de suma ou de aclaração. Então, ele é de suma, certo? Então, vamos lá. O correto é suma. Em espanhol, há vários conectivos que exercem essa função de quê? De adicionar uma ideia. E também, como também, assim mesmo e mais. Notasse que na frase apresentada se utiliza a expressão e não Y. Assim se evita a cacofonia que promove o que? A eufonia, que é essa sonoridade agradável que resulta de uma boa combinação dos elementos acústicos de quê? De las palavras. Assim que delante da palavra pensa com I ou ATI, não se usa E, certo? Toda vez. Você vai utilizar, não vai utilizar Y diante de quê? De I e AT, não se usa Y, e sim se usa E, para não dar o quê? Cacofonia. Por exemplo, limpeza em RN. Então, eu vou colocar E em RN e não I em RN. Porque o I dá sonoridade, o ATI dá sonoridade de I. Então, dá o quê? Cacofonia. Então, eu tenho que colocar E. Pensamento e ideia, não I ideia. Olha a sonoridade. I ideia. Não. Eu ia colocar diante de ATI e de I, eu coloco E. Padre e hijo, também vou colocar E não I. Com palavra pensado com ATI e LAI, pero são seguidos de vogales. Seguimos utilizando aí, por exemplo, água e hielo. Hielo não tem um som de I, eu falo hielo e não hielo. Eu não digo isso, eu digo hielo. Então, se ele não tem um som de I, então eu vou utilizar Y. De diptongo e hiato. Também ele não tem, eu falo hiato, certo? Então, eu não vou colocar E hiato, eu vou colocar I hiato. Leão e hiena, ó, tem um som de E não de I. E com palavra, quem pensa com AT, também seguimos utilizando lá Y, tá? Então, quando começa com Y, também seguimos utilizando o quê? O Y, exemplo, açúcar e erva. E outra situação também evita o choque vocal diante de uma palavra que pensa o, AT, o. Então, por isso, eu vou utilizar o U quando a palavra pensa, certo? Por exemplo, vamos sair a passeio ou nós vamos de compras. Então, eu vou utilizar o U. Não se pode restringir aqui, ó, pensou com O. Eu não posso colocar O, eu vou utilizar U. Então, o omitir informação. As pessoas não podem obrigar-te a falar aqui, pensou com O. Então, eu vou colocar U. Esse tipo de coisa.
eu deveria ser a dieta ou atividade física, certo? Então, se aí estás e terminamos por hoje, hasta la vista.